Boa, galerinha. Mais uma videoaula, dessa vez lista 7 de revisão do ano, tá bom? Sexto ano. A gente está revendo aí toda a nossa matéria do ano, falou? Essa lista aqui ela também tem uma parte teórica aqui na parte superior, né? Eu tô pulando essa parte teórica aqui porque é uma lista, é um vídeo de correção, né? Então vamos partir logo para correção, falou? Número 1. O ano bissexto possui 366 dias e é sempre múltiplo de 4. O ano de 2012 foi o último bissexto, tá certo? Isso daí, pessoal, eu não lembro de quando que é esse exercício, tá? Então, vamos tirar, vamos relevar, né, essas palavras aqui, o último bissexto. Vamos ver, de repente tem até mais depois. Vamos lá. Porém, há casos especiais de ano que, apesar de múltiplos de 4, não são bissextos. São aqueles que também são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400. O ano de 1900 foi um caso especial. A soma dos algarismos do próximo ano, que será um caso especial, ou seja, a gente tem que obedecer isso tudo aqui, tá bom? Casos especiais, a gente vai focar nisso aqui, ó. Eles são múltiplos de 100, ou seja, tem que terminar em 00, tá? E ele não pode ser múltiplo de 400, ele não vai poder dividir por 400, tá bom? Ser múltiplo e dividir é a mesma coisa, tá? Então a gente pode partir para isso aqui, né? 1900 é um exemplo, né? A gente vai partir depois, né, de 2012. Então a gente tem aqui, ó, 2100, tá? Que é o caso especial. Como que eu sei se esse cara aqui ele divide por 4, que ele é múltiplo de 4? Números que terminam em 00 são números que são múltiplos de 4, tá bom? E como que eu sei se eles são múltiplos de 100? Tem que dividir por 100, ou seja, tem que ter 2 zeros no final, tá bom? E como que eu sei se ele não é múltiplo de 400? Esse cara aqui ele não pode dividir por 400. Então, 2100, se eu for tentar dividir por 400, eu já cortei 2 zeros ali, né? Ou seja, 21 dividido por 4. 21 não divide por 4, tá? O resto ele é diferente de 0. Então, quer dizer, o meu primeiro chute aqui foi 2100, então já serve 2100, tá? Ou seja, soma os algarismos, 2 mais 1, mais 0 mais 0, 3. Letra A. É mais fácil do que parece, né? 2. Num país, a eleição para presidente ocorre a cada 5 anos e para prefeito a cada 4 anos. Ou seja, de 5 em 5, de 4 em 4. Quando eu tenho essa repetição de 5 em 5 e 4 em 4, a gente está falando de múltiplos. Múltiplos de 5, múltiplos de 4. Tá? Se em 2012 houve coincidência nas eleições para esses cargos, qual o próximo ano em que elas voltarão a coincidir, tá bom? Bom, pessoal, se eu estou falando de múltiplos, a gente pode buscar o mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre 5 e 4, tá bom? O jeito mais prático para você determinar o MMC entre dois números é a decomposição simultânea. Você coloca um número do lado do outro e decompõe em fatores primos. Por 2. Por 2. Por 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Ou seja, a cada 20 anos eu tenho essa coincidência, né, dos dois baterem juntos. Se em 2012 teve a coincidência de presidente e prefeito, a cada 20 anos, 2012 mais 20, 2032. Vai ocorrer de novo, tá bom? A cada 20 anos.
3. Um carteiro tem várias... Deixa eu apagar aqui. Um carteiro tem várias correspondências para entregar numa rua numerada de 1 a 30. Para as casas pares, ele entregará as contas de gás. Para as casas terminadas em 0 ou 5, ele entregará as contas de luz. Quantas casas receberão contas de luz? Bom, de 0 a 5, 0 ou 5, né? Ele entregará as contas de luz? Muito fácil. Ele quer os múltiplos de 5 entre 1 e 30. Então, número 3. Letra A. Não tem casa 0. Então, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Incluindo 30, né? Letra B. Quantas casas receberão... Ah, perdão, pessoal, olha só. Cometi um erro aqui. Mas foi bom eu escrever, né? Isso aqui não é a resposta. Qual é a resposta? Ele quer saber quantas casas, tá? Perdão, isso é até um erro de iniciante, né? Eu escrevi quais as casas. Então, na verdade, ele quer saber a quantidade de casas, ele não quer saber quais são as casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, tá? De qualquer jeito foi bom, né? Porque a gente tem que saber, né? Tem que contar. A letra B já não precisa contar. Por quê? São as casas pares. As pares são as que dividem por 2. Então, 2, 4, 6 é a metade. Tá bom? São 15 casas. Letra C. Quantas casas receberão as duas contas? Então, foi até bom, né? A gente escrever isso aqui. Porque é só você pegar as pares daqui de cima. Então, 1, 2, 3. 3 casinhas vão receber as duas contas. Quantas casas receberão só a conta de luz? No caso, a gente tem que fazer essa diferença, né? A de luz, toda hora tem que ler lá em cima para saber se são as múltiplos de 5 ou são os pares. Só a conta de luz, então a gente tem que excluir esses 3 aqui, tá? Se eram 6, eu excluí 3. 3. Só a conta de gás. Gás são os pares. Se eram 15, eu tenho que excluir essas 3. Então são 12. Quantas casas não receberão nem contas de luz e nem contas de gás? Eu posso partir contando as ímpares, né? De 1 a 30, quantos são os números ímpares? São 15, né? São 15 números ímpares. É outra metade, né? Se metade é par, a outra metade é ímpar. E eu posso excluir os ímpares que vão receber a conta de luz. Que são 1, 2, 3. Vou tirar 3. Então também são 12. Tá bom? 4. Quantos números de 3 a 26 não são múltiplos de 2? Eu não sei porque ele deu esse espaço aqui. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu tenho toque. Eu não gosto de ver essas linhazinhas aqui. A não ser aqui. Aqui não tem como fazer, né? Tem que ser, né? Tem que dar esse espaço. Eu não vou ficar ignorando isso tudo. Mas quando tem a palavra assim, ficar essa linhazinha, eu tenho que tirar. Bom, enfim. Quantos números de 3 a 26 não são múltiplos de 2? Ou seja, é só você pegar os números ímpares. Você pode contar um por um. Tá? Não vejo problema nisso não. Não são tantos. Como ele quer saber quantos, você não precisa escrever um por um. Então você tem lá 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5 e 5. Então são 12 números.
12, né? Acho que eu contei certo. 5. Qual o maior múltiplo de 7 entre 100 e 1000? Bom, múltiplo de 7. Deixa eu ver, eu acho que eu botei um critério aqui. Deixa eu ver. Ó, isso aqui, ó, é legal essas observações. Eu fiz uma questão uma vez do Colégio Naval que eu tive que pesquisar, que eu não sabia. A questão, ela pedia a quantidade de divisores de um número. Só que era um número muito grande, tipo, era até maior do que esse número aqui. E eu não sabia como é que eu fazia para determinar a quantidade. Ele não queria saber os números, ele queria saber a quantidade. E tem esse macetezinho aqui, ó. Você pode decompor o número. Aí você faz o quê? Você vai olhar para o expoente desses números, dos fatores, né? Você vai acrescentar mais 1 e no final você multiplica eles, ó. 3 mais 1, 2 mais 1, o expoente, hein? 1 mais 1. Aí você multiplica esse resultado, ó. Tem 24 divisores. Eu não preciso nem terminar de decompor isso aqui. Eu não sabia desse macete. Quer dizer, eu, professor, eu tenho uma certa experiência, não sei de tudo, né? Não sou obrigado a saber de tudo, né? Por isso que a gente tem que continuar estudando e pesquisando. Eu não lembro se eu coloquei aqui. Eu tô voltando aqui porque eu sei que eu coloquei alguns critérios. E o do 7, ele é um critério que eu nunca lembro, porque ele é bem chatinho. Bom, não tá aqui não. Deixa eu puxar aqui. Então, olha só, pessoal. Voltei aqui no tio Google. E digitei, né? Critérios de visibilidade do número 7. Olha aqui, ó. Critério de visibilidade é o que exige mais atenção. Eu nunca lembro. Esse daqui é um que eu nunca lembro. Devemos duplicar o algarismo das unidades e subtrair o resto do número. Se o resultado dessa operação for divisível por 7, então o número é divisível por 7. É por isso que eu não lembro. Eu não acho que compensa fazer isso aqui, não. Exemplo, ó. 1057. Considerando os seus dois últimos algarismos e multiplicando-os, temos 14. Agora pegando... Nossa, eu não acho que vale a pena isso aqui, não. Se alguém quiser tentar, tá? Nesse tipo de questão, o que eu acho melhor tentar fazer? Se ele quer o maior múltiplo, eu vou pegar o maior número e vou tentar dividir por 7. Não deu? Tiro 1. Não deu? Tiro 1. Ou eu vou observar o resto. Quer ver? Olha o macete aqui, ó. 1000, né? Dividido por 7. Porque você fazendo isso, você não precisa nem decorar nada, né? 1000 dividido por 7. Deixa eu puxar um número aqui. Deixa eu pensar. 100, cento lá vai fumaça. Bom, enfim, deixa eu ver aqui. 10 por 7. Eu ia tentar chutar um número grande, mas não vai valer a pena não. 10 por 7 dá 1. Sobra 3. Vem o 0. 30 por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Sobrou 2. 0. 2. 2 vezes 7, 14. Sobrou 6. Olha só. Tá sobrando 6. Então, de 1000 dividir 7, sobrou 6, certo? O que esse 6 aqui ele me diz? Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele está sobrando 6. Então, significa dizer que se eu pegasse o 1000 e tirasse esses 6 que estão sobrando, eu ia ter um resto 0. Então, 1000 menos 6, 994. Agora eu vou tentar dividir por 7 e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Que vai dar a mesma coisa, tá? Então, 9 por 7 dá 1. Sobrou 2. 29 por 7. 4 vezes 7, 28. Sobrou 1. Olha lá. 14 por 7, 2. Agora sim, olha o resto de 0. Tá? Então, eu prefiro fazer assim. Eu pego o maior número, tento dividir. Eu observo o resto. Tá sobrando 6. Para ele dar um número inteiro, tem que tirar esse 6.
Então, o maior número que divide o 7 de 0 entre 100 e 1000 é o 994. Tá bom? Vamos começar a gravar, a garganta começa a pegar. 6. Escreva 3 múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo. Tem que ser simultâneo, né? Entre 100 e 200. Então tem que observar alguns critérios, tá bom? Facilita, né? Você observar o seguinte. Para ser múltiplo de 5, que é o mais fácil, tem que terminar em 0 ou 5, tá? Então, tem que estar entre 100 e 200, ele tem que estar nesse intervalo. Eu vou pegar o próximo número maior que 100, que termina em 0 ou 5. Maior que 100, que termina em 0 ou 5, 105. 105 divide por 5. Eu sei que ele divide por 5. Mas será que ele divide por 3 também? Vamos lembrar, para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. 5 mais 0 mais 1, 6. Então esse cara divide. Qual seria o próximo? 110. 110 divide por 5, mas não divide por 3. Dá 2 a soma dos algarismos, né? 115. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Também não dá. 120 dá 0 mais 2 mais 1 dá 3. Então esse cara divide. 125 não. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Não dá. Ele quer quantos? 3, né? Então falta só mais um. 130 não, né? Que dá 4. 135. 135, 5 mais 3, 8 mais 1, 9. Então tá aqui. Os 3, ó. Resposta. 105, 120 e 135. Pronto. Só tem esses? Não, tem mais. Mas pra quê, né? Se eu já achei os 3. Coloque verdadeiro ou falso para cada afirmação abaixo. A decomposição em fatores primos de 300 é 2 vezes 2 vezes... Não sei. Vamos lá. Tem um macetezinho, pessoal. Quando você tem aqui, por exemplo, números de base 10, né? 300, 100. Eu posso dividir, eu posso separar esses números. 300 eu sei que é 3 vezes 100. O 100 é 10 vezes 10. O 3, ele é um número primo. Eu já sei que ele vai estar lá. É só uma dica, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é 300. Eu já posso começar aqui por 3. Aí eu já vou estar eliminando esse cara aqui e já vai ficar o 100. Tá? Não sei se ajudou muito alguém, mas... Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5. E por 5 para fechar. Quantas vezes o 2 está aparecendo? 2. O 3, 1. E 2 vezes o 5. Tá certo. Tá certo, miserável. Acertou. A decomposição de fatores primos de 100. Ó, de 100 tá aqui, ó. A de 100 tá aqui. É 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2. Opa, tá errado. É falso. Decomposição de 38. Vamos lá, vamos botar o 38 aqui. Vamos decompô-lo. Vamos decompô-los. 38 por 2 dá 19. E 19 é número primo, tá? Então, já, ali ele tá falando pra você que tem 2 vezes o número 2. Já nem continua. Esse cara aqui, você nem precisa saber se ele divide ou não, né? Basta saber se ele é ímpar, se ele é par. A decomposição de fatores primos de 56 e depois 350. Vou fazer logo. 56 e 350. 56 dividido por 2 dá 28.
28. Por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, 1. Tá, então quantas vezes o número 2 está aparecendo? 3 vezes. Mais uma do 7. Verdadeiro, mano. 350, vamos lá. Por 2, dá 175. Né? 350, 175, essa parada. 175. Divide por 3. Olha, tá falando que divide, né? Porque o 3 está aparecendo aqui 2 vezes. 5. Mais 7, 12. Mais 1, 13. Opa, esse cara aqui ele não divide por 3. Então, se não tem o fator 3, eu não vou nem continuar. Eu já vou falar que tá errado. É falso. Tá bom? Parte teórica, né? Questões teóricas. Todo número natural é múltiplo de 1? Nós vimos no vídeo anterior que não. Todo número natural é múltiplo de 0? Sim. Também vídeo anterior. O número 0 é múltiplo de todos os números? Sim. O conjunto dos múltiplos de 3 é o conjunto dos números ímpares? Claro que não. Todo número primo é ímpar? Também não, né? Nós vimos que tem um número par, é o número 2. Alguns números primos são ímpares? Não todos, né? Mas como ele está colocando aqui alguns, a gente só tem um número par? Enfim, 1 é primo e ímpar? Claro que não. Pessoal, 1 ele não é primo nem composto, tá? Ele não é primo nem composto. É muito comum você escutar muita gente falar que o 1 ele é primo. Tá errado, hein? Todo número múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Verdadeiro. Tá? Porque se o 4 ele é múltiplo de 2, tá? O número que multiplica por ele também vai ser por 2. Todo múltiplo de 2 e 5 tem como algarismos das unidades o 0. Sim, também. Por quê? Vamos pensar aqui no 5. De novo, 5 é o mais fácil. Terminou em 0,5, tá? Para ser múltiplo de 2, ele tem que ser par. Ou seja, para ser múltiplo de 5 e par, ele tem que terminar em 0. Tá? Então é verdadeiro. 9. Escreva os números que se pede abaixo. Um número de 3 algarismos, múltiplo de 5. Então isso aqui é aleatório. Ele quer que eu escreva um número qualquer. Não sei. Deixa eu pensar aqui. 120. Tá? Ele é um número de 3 algarismos, múltiplo de 5. Beleza? B. Um número de 5 algarismos diferentes, múltiplos de 4. Eu vou apelar. Eu vou botar aqui, então, 2016. Ver aqui na minha mente agora. Por que eu sei que esse cara aqui ele é múltiplo de 4? Os dois últimos algarismos, eles são divisores de 4, né? Então dá para dividir por 4. Tá? E ele tem 4, 5. Opa, tá faltando 1. Tem que ser diferente. Então é só botar o 3 aqui. Por quê? O critério do 4 é só você olhar para os dois últimos, tá? Então basta que seja 16, 6. E não repetir, né? Nenhum aqui na frente, que ele pediu para ser diferente. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente fechou aqui mais essa listinha. Próximo vídeo aí, mais correção. Falou? Então um grande abraço para todos. Bom final de semana e fui!